Então, se o seu foco é deixar o seu LinkedIn com a cara de um currículo para programação, né, um currículo para desenvolvedor júnior, pleno ou sênior, então, cara, presta bastante atenção nessas configurações aqui. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E se você chegou até esse vídeo, no mínimo você está querendo saber como montar um currículo para programação. E para esse vídeo aqui não importa se você é desenvolvedor júnior, se você é desenvolvedor pleno ou se você é desenvolvedor sênior. Mas o conteúdo, é claro, ele é muito mais voltado para quem é dev júnior. Por quê? Porque quem é já um desenvolvedor pleno ou sênior, ele acaba já tendo outros macetes na hora de divulgar o seu trabalho e na hora de montar o currículo dele para programação. E eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes para você. A parte 1 vai abordar sobre a busca de empregos em empresas de pequeno porte. Então você vai ver como montar um currículo para programação focado em empresas de pequeno porte. Parte 2, eu vou tratar a respeito de como montar um currículo focado em empresas de grande porte ou até mesmo empresas internacionais. É isso mesmo, para você trabalhar como programador fora do país. E a terceira parte ela vai focar em como você montar uma estrutura, um currículo para conseguir trabalhos, jobs como freelancer. Vou começar falando sobre como montar currículos para empresas de grande porte ou de porte internacional. Esse vai ser o grande foco do vídeo, tá bom? Então a gente vai abordar os outros temas da empresa de pequeno porte ou trabalhos freelancers, mas o meu foco principal aqui que eu quero martelar muito em cima é empresas de grande porte e até empresas internacionais. E o melhor lugar para você montar o seu currículo para programação é nada mais, nada menos que a plataforma LinkedIn. Inclusive, teve até um inscrito aqui do canal que fez um comentário falando especificamente sobre a vivência dele, a experiência dele quanto ao LinkedIn lá fora do Brasil, né? Porque ele mora no exterior e ele falou que as empresas de fora usam muito o LinkedIn para poder buscar novos profissionais, buscar novas mãos de obras, né, para poder trabalhar como programadores. Eu vou te chamar para ver aqui na minha tela, vou te mostrar na prática como que você configura o seu LinkedIn para conseguir chamar muito mais atenção de empresas internacionais ou empresas de grande porte aqui no Brasil na hora de montar o seu currículo para programação. E mais um detalhe aqui para você, se você está procurando emprego como programador, seja numa empresa de grande porte aqui no Brasil ou numa empresa do exterior, então você com certeza tem que martelar em cima do inglês. Se você não treina o seu inglês, se você não deixa o seu inglês ali afiado, dificilmente você vai conseguir bater de frente com os seus concorrentes na hora de conseguir uma vaga de emprego numa empresa de grande porte aqui no Brasil ou numa empresa do exterior. Inclusive, estou deixando aqui na descrição o primeiro link, tá? E também nos comentários, o link para um curso completo de inglês que vai fazer você, assim, despontar realmente dentro do idioma. Dá uma conferida depois. Então, olha só, o que você tem que colocar dentro do seu LinkedIn? Eu vou acessar o meu aqui. Deixa eu entrar no meu perfil. Olha só, aqui a gente tem o meu perfil do LinkedIn e você vai observar que ele está assim, bem completinho, né? Primeira coisa, cara, você não pode marcar bobeira com isso. Foto de capa, tá bom? E a sua foto de perfil. Sua foto de capa deve representar basicamente aquilo que você gosta, aquilo que você curte fazer, né? Independente de ser ou não na programação. Isso daqui vai falar muito sobre o seu perfil. Eu curto muito a parte de física, né? De astronomia, e então coloquei essa foto de capa aqui em cima. E a foto de perfil, primeiro, foto de perfil não precisa ser aquela foto de RG, tá? Aquela que você tira ereto, olhando assim, todo quietão, fundo branco. Tudo bem se você só tiver essa opção, mas pode ser uma foto um pouco mais descontraída, tá? Aquela foto padrãozona, formato 3x4, é basicamente para currículos tradicionais, né? Os currículos vitais da vida, tá bom? Então você usa uma foto assim um pouco mais descontraída, porém de alta qualidade, não vai postar também uma foto segurando uma latinha de cerveja, tá? Então olha só, o que você precisa preencher aqui, além da sua foto de perfil e a sua foto de capa, que deve representar aquilo que você gosta de fazer. Nome completo, obviamente. Os lugares onde você já trabalhou, empresas que você já estagiou, mostrando a sua experiência, a base que vai ser usada pelo seu futuro contratante para poder ver se você realmente faz o perfil ali do segmento que ele tem, né? Aqui no meu caso, a maior parte das minhas experiências, né, são focadas em docência, né? Então, já dei aula e ainda dou aula em algumas instituições de ensino, né? Algumas particulares, outras de serviço público, tá? Então, eu listo aqui a maior parte das empresas ou das instituições que eu já dei aula, além, é claro, da parte ali onde eu listo os meus serviços como programador, né? Já
Já trabalhei como servidor público também no Conselho de Medicina na área de computação, tá? Já trabalhei como freelancer, né? Tenho a minha empresa de programação de sistemas, né? Isso daí já há bastante tempo, então eu listo tudo aqui. A gente exibindo aqui, né? Clicando aqui no exibir, vai vir toda a lista dos lugares que eu já trabalhei. Formação acadêmica, isso daqui é importantíssimo porque existem empresas que só vão te contratar se virem que você tem uma formação acadêmica específica. Então, muita gente acaba deixando de lado, né, essa questão de formação, de faculdade. Pô, será que fazer faculdade realmente importa ou não importa? Qual faculdade de TI escolher? Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo bastante sobre faculdade de TI. Estou deixando o link aqui nos cards e também na descrição. Depois você olha, não precisa olhar agora. Mas tem muita gente que questiona essa necessidade da faculdade. Para empresas de pequeno porte, as empresas não fazem muita questão disso, tá bom? Ou algumas empresas, assim, muito consolidadas, tipo o Google, a Tesla, os caras, eles falam assim, o que importa é o conhecimento. Mas só que uma empresa de grande porte, com um certo nível de tradicionalidade, ela vai requerer, sim, o seu diploma de faculdade, tá? Então, se você não tiver um diploma ali, né, registrado numa instituição de ensino renomada, dificilmente você vai conseguir um emprego numa empresa de um porte maior ou até mesmo uma empresa internacional, tá bom? Então, fica atento nessa questão aí de ficar ouvindo o que os outros falam sobre faculdade não precisa, porque eu consigo aprender sozinho, e tal. Não estou questionando se você consegue aprender sozinho. Estou falando se você vai conseguir emprego depois, porque a empresa que você for entregar o seu currículo ou apresentar o seu LinkedIn, ela vai sim requerer o seu diploma de faculdade, dependendo do porte dela. Então não importa se você aprendeu sozinho, se você aprendeu no YouTube, se você aprendeu na faculdade, se você aprendeu lendo o livro. O que importa é se você vai ou não ter um emprego depois. Uma parte interessante do seu perfil que você tem que preencher aqui dentro do LinkedIn, essa parte de recomendações. Por que isso é importante? Porque isso daqui vai mostrar para a empresa o como que você é visto pelas outras pessoas, seja pelos seus colegas de trabalho, seja pelos seus superiores, seja pelos seus clientes. Inclusive, se você for freelancer e tiver em dúvidas de como conseguir clientes na programação, estou deixando mais esse vídeo aqui nos cards e também na descrição que você vai olhar depois para mostrar para você como que você consegue captar clientes e assim aumentar o seu faturamento como programador. Então veja que essa parte aqui de recomendações, né, são os depoimentos, né? Gabriel, lembrei agora daqueles depoimentos do Orkut, lembra? Aquela, né? Poxa, o que falar dessa pessoa? Lembra disso? Eu acho que isso aí da minha época não, hein? Pô, me chamou de velho na caruda, hein? Firmeza. Aí, aproveitando, né, vou deixar também o link aqui do meu perfil lá no LinkedIn. Já faz o cadastro, me segue lá, tá? E se quiser, já deixa também o depoimento. Caso você já tenha aprendido alguma coisa comigo aqui dentro deste canal, escreve lá que você aprendeu alguma coisa com o tio Márcio aqui dentro do Código CEO. Uma outra coisa que chama bastante atenção aqui dentro do LinkedIn é esse botãozinho aqui, olha só, de começar publicação. Por que isso chama atenção? Porque quando você faz uma publicação, funciona como um post, mas só que algo assim um pouco mais técnico, tá bom? Bastante similar aos posts que a gente também pode fazer dentro do site do Medium, tá? Aqui dentro do LinkedIn é interessante que as pessoas conseguem compartilhar aquele post, caso o assunto realmente seja interessante, e isso acaba gerando certo engajamento na sua conta, tá? E quando as empresas estiverem procurando algum programador, e elas virem que o seu perfil tem um certo engajamento dentro da rede social, e isso vai te dar alguns pontos a mais. Bom, e agora a gente vai vir aqui na parte de configuração mesmo do LinkedIn. Para você conseguir sua vaga de emprego como programador, né, você tem que deixar ela bem configuradinha, tá? Então, ó, a gente vai clicar aqui só para abrir o painel de preferências da sua conta no LinkedIn. E presta atenção, porque aqui você tem que preencher com muito cuidado, muita cautela, tá bom? Você vai ver que você tem esse menu aqui na esquerda, e para cada menu desse, você tem várias opções aqui na parte do meio, na parte central. Quanto mais dados você colocar dentro do seu LinkedIn, mais chance de você conseguir se destacar dentre todos os outros profissionais aqui dentro da plataforma. Então, se o seu foco é deixar o seu LinkedIn com a cara de um currículo para programação, né, um currículo para desenvolvedor júnior, pleno ou sênior, então, cara, presta bastante atenção nessas configurações aqui. Eu não vou explicar detalhes aqui de cada um desses menus, eu vou só nos pontos cruciais que você tem que tomar muita atenção. Então, olha só, tomar muito cuidado, né? Um dos pontos que você precisa ver é esse daqui, ó. Exibir fotos do perfil. Você tem que deixar marcado aqui para exibir para todos os usuários do LinkedIn. Às vezes você, numa configuração errada, você marcou ali para que
seja exibido só para os seus amigos, só para amigos de amigos, enfim, você deixa num ciclo muito fechado. Se você fizer isso e uma empresa estiver te procurando para te contratar, né, através do LinkedIn como programador, ela vai ver que o seu perfil até está completinho, só que não tem uma foto. Isso daí causa um certo mal-estar e a pessoa acaba te deixando meio que de lado na lista. Outro tópico aqui, ó, é no menuzinho de visibilidade. É importante que você marque aqui as opções de visualização do perfil, falando que qualquer pessoa pode visualizar o seu perfil, tá? Entenda que o LinkedIn é uma rede social corporativa, né? É uma rede social para você conseguir emprego, para conseguir contatos comerciais, não é uma rede para você ficar postando fotos de gatinho, nem foto de você tomando cerveja na praia ou naquele passeio de final de semana. Então é uma rede corporativa, não tem motivo para que você fique ocultando o seu perfil dentro dela. Uma outra coisa que tem que prestar bastante atenção, e isso daqui já está fora daquela parte ali das configurações, é aqui, ó, quando você clicar para exibir o seu perfil, né, você clicou aqui, ver perfil, você vai chegar numa tela parecida com essa, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, ó. Veja que aqui em cima você tem a opção de português e inglês. O que é isso? Você pode gerar o seu LinkedIn nas duas versões, tá? Em português, aqui para as empresas do Brasil ou do outro país que utiliza a língua portuguesa, e também a versão em inglês. Isso daqui vai fazer toda a diferença na hora de você ser ou não contratado por alguma empresa do exterior, tá? Porque a empresa vai entrar aqui dentro do seu LinkedIn, né? Se você deixou seu LinkedIn com a cara de currículo para programação, então ela vai entrar aqui, vai ver toda a informação em inglês e aí a chance de você ser contratado já aumenta exponencialmente. Mas claro, para isso você tem que saber falar inglês, você tem que saber pelo menos se comunicar no básico, né? Escrita, fala, leitura, audição, enfim. E para isso, repito, estou deixando aqui na descrição um link de um curso completo que vai te ajudar a falar inglês do zero até o total e absoluto domínio do idioma. Confere o link aqui na descrição. E mais um detalhezinho. Aqui, olha só, editar perfil público e URL. O que é isso? Na hora que você tem um perfil dentro do LinkedIn, você tem o seu endereço, né, tipo linkedin.com/seu nome de usuário. Por padrão, esse /seu nome de usuário, ele vem com um monte de caracteres, né, um hash que é gerado automaticamente para você. Mas é interessante que você mude esse hash para um nome de usuário mais fácil de falar, porque na hora que você for divulgar o seu LinkedIn, você não fica com aquele endereço enorme. Você passa para a pessoa o endereço e fala assim, ó, meu endereço é linkedin.com/meu nome de usuário, ao invés de passar aquele link enorme com um hash enorme aqui no final. Tá? Isso daí já torna o seu perfil um pouco mais profissional. Beleza, e dentro da plataforma LinkedIn, né, quando você estiver usando ela como currículo para programação, currículo para programador, então você tem dois tipos de perfis que você pode ter dentro da plataforma, ou melhor, dois tipos de posturas. Você pode ser aquele usuário que espera as vagas chegarem até você, ou você pode ser aquele usuário que corre atrás das vagas. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre entrevistas de emprego, e boa parte dessas entrevistas de emprego, que eu estava fazendo um teste ali para ver as perguntas que eram mais comuns, né? Esse vídeo eu estou deixando aqui nos cards e também na descrição que você vai ver depois. Boa parte dessas entrevistas vieram através do LinkedIn. Então, realmente vale a pena você se esforçar e deixar seu LinkedIn com a cara de currículo para programação de verdade. Maravilha, então você pode ser aquele cara que corre atrás das vagas ou aquele cara que simplesmente espera as vagas chegarem. Eu vou te mostrar aqui como que você consegue ser o cara mais ativo, né? Correr atrás das vagas. Vamos aqui na minha tela para a gente verificar. Aqui em cima você tem esse menuzinho de vagas, ó. Você clicando nele, você pode digitar uma vaga aqui. Vou colocar programador Python. Já me deu a sugestão ali, desenvolvedor Python. E aí, ó, você tem as empresas que estão contratando, né, que estão com vagas disponíveis para programador Python. Uma outra coisa que você pode fazer também é o seguinte, ó, tem esse botãozinho de configurar alerta. Na hora que você marca esse alerta, automaticamente, sempre que surgir uma nova oportunidade com esse termo desenvolvedor Python, você vai receber um e-mail falando que tem uma nova vaga para o seu perfil. Então você pode fazer várias buscas e ativar o alerta de várias buscas também. E aí todo dia vai chegar lá um e-mail para você, vão fazer um compilado, né? E falar, ó, tem isso daqui para Python, isso para PHP, isso daqui para Java, isso daqui para JavaScript, enfim. E sempre que você vir esse candidatura simplificada, significa que você pode se candidatar diretamente pelo LinkedIn. Você não vai ser levado para uma plataforma externa que tem que preencher um monte de coisa e tal, enfim. Esse candidatura simplificada é bem mais fácil. Só que é aquele negócio. Se você se candidatou pelo LinkedIn, então a pessoa que está recebendo
aquela sua candidatura para a vaga de programador, ela entende que todos os seus dados, né, do seu currículo para programação estarão dentro do LinkedIn. Então, na hora de você clicar nesse botão, você tem que ter previamente deixado já o seu currículo para programador, né, prontinho dentro do seu LinkedIn, deixando tudo preenchido de forma que a empresa vai entrar em contato com você por ali, vai acessar o seu perfil com a URL bonitinha e vai conseguir ver o seu currículo de programador dentro do LinkedIn. E vai uma dica aí para você. Cara, o LinkedIn ele é uma rede social profissional, corporativa. Eu já vi muita gente entrando dentro do LinkedIn, reclamando de empresa e falando, mas o processo seletivo dessa empresa aqui, ele utiliza a inteligência artificial e a inteligência artificial não é capaz de analisar o meu currículo direito, que não sei o que, enfim. Cara, presta atenção. O LinkedIn ele é visto por várias empresas. E uma empresa fica, na hora que olha um candidato, essa empresa sai verificando todas as postagens que esse candidato fez. Ela quer entender quem que é esse cara, para ver se compensa chamá-lo ou não para uma entrevista presencial, pela internet, enfim. Se essa empresa vir que você fez um comentário reclamando de uma outra empresa, dentro do perfil da outra empresa, numa postagem, viu seu comportamento desse jeito, as chances de você ser contratado pela empresa que estava interessada em você diminuem muito. Então presta atenção. Não importa se você concorda ou não com uma empresa, com a postura dela, com o jeito dela trabalhar, dela atuar, enfim, isso não importa dentro da rede social LinkedIn, isso é uma opinião sua. Então você deve colocar esse tipo de opinião lá no Facebook, lá no Insta, no Orkut, se voltar um dia, tá? Coloca em qualquer outro lugar, mas dentro do LinkedIn, não. LinkedIn é uma rede social corporativa, profissional, para profissionais. Se você quer ter comportamento de menino, comportamento de menina, reclamando dentro da rede social, procura outro lugar para fazer isso. Procura o Facebook. Lá é um lugar mais propício e adequado para esse tipo de comportamento. No LinkedIn, não. E olha só, já te mostrei aqui o caminho das pedras para você conseguir fazer a busca de vagas dentro do LinkedIn. Isso daqui já vale você curtir nesse vídeo, cara. E agora a gente vai falar das outras duas partes desse vídeo, tá? De você preparar o seu currículo para empresas de pequeno porte ou você preparar o seu currículo para trabalhar como freelancer. Essas duas partes serão rapidinho da gente resolver. Eu tenho uma sequência de vídeos falando sobre vagas de emprego na programação. Tá tudo engatilhado aqui para poder lançar. E é claro, se você não é inscrito aqui no canal, você tem que se inscrever para não perder esses novos vídeos que estão aí engatilhados para poder sair, tá? Clica no botão vermelho aqui embaixo e já ativa o sininho das notificações. Vamos lá então. Como montar o seu currículo para ser um freelancer? É simples, cara. Para freelancer, o seu currículo ou ele é o seu site, mesmo onde você apresenta os seus trabalhos, tá? Onde você apresenta a sua formação, seu conhecimento. O LinkedIn também funciona bem, só que para freelancer ele não é muito focado, né? As empresas não buscam freelancers com tanta incidência pelo LinkedIn. Não estou falando que ninguém vai buscar. Estou falando que a quantidade de pessoas que buscam freelancers no LinkedIn é menor. Mas só que você pode sim ter o seu perfil lá dentro do LinkedIn e trabalhar como freelancer, numa boa. Só que eu recomendaria que você tivesse o seu portfólio pessoal, o seu site e que você tivesse também um GitHub. Lá no meu Insta eu postei um vídeo falando que para quem quer trabalhar como freelancer, terceirizando serviços, GitHub, perfeito. Para quem quer trabalhar como freelancer direto para a empresa que está contratando serviço, então o GitHub não é a melhor opção. Vou deixar você ver esse post lá no meu Insta, tá? Tô deixando o endereço aqui na tela, confere lá depois. Porque se você não conferir aí, você vai com certeza ficar escrevendo bobagem aqui embaixo do vídeo, falando que todo programador tem que ter um GitHub. Então confere o que eu escrevi lá no meu Insta, para você entender direitinho a informação que eu tô querendo falar, que eu tô querendo passar e o porquê que eu estou afirmando isso. Mas vou dar uma palhinha para você. GitHub, ele é usado por desenvolvedores, tá? Programadores que buscam as coisas dentro do GitHub. Então, uma empresa de software que tem uma pessoa de software, de programação, que está procurando alguém para poder fazer um serviço, um freelancer ou até um funcionário, tudo bem, esse cara vai lá no GitHub, porque ele entende a plataforma, ele sabe analisar um código e sabe se aquele programador é um programador bom, é um programador mediano, é um programador meio ruim, ele bate o olho no código e entende. Só que a maioria das vagas de emprego para programação, quem está por trás não é um programador, principalmente de empresas de grande porte. Geralmente é o cara lá do RH, recursos humanos, né? A pessoa que cuida dessa parte de captação
de pessoas, os hunters, né, que vão caçando os programadores para poder trazer para uma entrevista de emprego. E esses caras, geralmente, eles não são da área de programação. Então, eles não vão entrar dentro do GitHub para procurar alguém. Eles vão entrar no LinkedIn, vão entrar no Google, vão entrar no Workana, vão entrar fazendo uma pesquisa para procurar em algum site, enfim. Mas dentro do GitHub, o pessoal de RH não vai ficar te procurando, entenda isso. Você nunca tinha parado para pensar isso daí, né? Então comenta aí o que você achou desse ponto de vista. E detalhe, não é um ponto de vista do que eu acho, é um ponto de vista de quem está do outro lado da situação, enxergando como que é feita a busca de profissionais da área de computação. Então não estou falando o que eu acho, estou falando o que realmente acontece. Mas no GitHub, sim, você vai conseguir apresentar o seu portfólio de trabalho para empresas que tenham uma pessoa de programação fazendo a busca de profissionais, perfeito, para conseguir trabalhos freelancers, perfeito, para conseguir ter o nome na comunidade de desenvolvimento. Perfeito. E por fim, a nossa última categoria, não vou me explanar muito nela, mas quando você quiser desenvolver o seu currículo tradicionalzão para empresas de pequeno porte, então você vai no currículo Vitae, aquele que todo mundo faz, que tem os seus dados, né? Uma fotinho lá se precisar, enfim, e você pode usar a plataforma Canva para poder desenvolver o seu currículo. Não vou entrar em detalhes de como utilizar o Canva, porque eu entendo que você, como desenvolvedor, né, ainda que júnior, pleno ou sênior, não importa, você já tem um certo conhecimento e autonomia na hora de entrar lá no canva.com e começar a desenvolver o seu currículo, né, de programador. E como complemento desse assunto, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado. Esse daqui eu estou falando se você precisa saber falar inglês e esse eu estou falando sobre uma entrevista de emprego para programação. Confere lá que serão complementos desse assunto. Grande abraço e que a força esteja com você.